Eu vou parar de contar a história do Sasuke porque eu prefiro acabar de ver o Shippuden pra depois acabar a história. Assim que eu acabar de ver, eu volto mais pra não focar sem a história de nenhum personagem. Vocês comentam que faço. Era pra já ter saído o vídeo, mas tive uns problemas com direito autorais e então decidi juntar a história do Sasuke pra não ficar sem vídeo. Espero que gostem. Zombie Apocalypse. A história de Sasuke. Vamos começar do início. Sasuke é filho do Fugaku Uchiha Mikoto Uchiha e irmão do Itachi. Ele nasceu no clã Uchiha, já na época que o clã estava sendo isolado de Konoha. Então menos logo veio o grande massacre do clã Uchiha, que foi morto todos do clã. Foi realizado por Itachi Obito. Somente Sasuke ficou vivo, mas ele ficou com um enorme ódio do Itachi e quis se vingar. Alguns anos se passaram. Sasuke foi aprovado na academia ninja e passou com a maior nota de toda a classe e foi montado a equipe 7, composto por Sasuke Uchiha, Naruto, Uzumaki e o Sensei Kakashi Hatake. E então eles foram mandados para uma missão de supostamente nível C, onde tinha que proteger Tazuna enquanto construía a ponte. No caminho até o País das Ondas, eles foram atacados por dois Chunins da névoa. Sasuke conseguiu segurar os dois ninjas da névoa até o Kakashi chegar e pôr um fim nos dois. Quando chegaram até o Tazuna e enquanto conversavam com ele, descobriram que o Gato estava atrás do construtor. Mesmo sabendo que a missão era de nível A, decidiram ajudar. No caminho da casa do Tazuna, eles foram atacados pelo espadachim da névoa Zabuza. Momochi. Tiveram uma batalha intensa e com a ajuda de Naruto e Sasuke, o Kakashi conseguiu derrotá-lo. Quando eles iam capturar o Zabuza, um ninja misterioso, dizendo ser um Anbu da névoa, entre aspas, matou o Zabuza e levou seu corpo pro necrotério. A equipe 7 chegou na casa do construtor e logo em seguida o mestre Kakashi ensinou o Naruto, Sasuke e Sakura a concentrar o chakra no pé para poder subir na árvore. Sakura foi a primeira a conseguir subir no galho da árvore, concentrando o chakra no pé, mas Naruto e Sasuke ficaram até de noite enquanto todos foram embora. Eles continuaram até subir na copa da árvore e voltaram para casa do Tazuna. Muito cansados, comeram e dormiram. No dia seguinte foram juntos com Tazuna até a ponte, aonde ficaram cuidando do Tazuna e outros construtores enquanto construíam a ponte, até que apareceu o Zabuza e o ninja mascarado, que na verdade não levou o Zabuza pro necrotério, mas cuidou dele, ou seja, ele é aliado do Zabuza. E enquanto lutavam, o Sasuke foi pego pelo ninja mascarado. Seu nome é Haku no Jutsu Espelhos de Cristal de Gelo, uma habilidade exclusiva do clã Yuki, o clã do Ako. Continuando a história, o Naruto apareceu para ajudar o Sasuke, mas os dois ficaram presos no jutsu dele, que é uma casa de, entre aspas, espelhos. O Sasuke despertou o Sharingan pela primeira vez e protegeu Naruto. Nocauteou o Haku, só que isso quase custou sua vida. Ele desmaiou. O Naruto despertou a Kyuubi e derrotou o Haku, só que quando o Haku ia morrer, ele se teleportou para onde o Zabuza estava e ia ser morto pelo Kakashi, porém se jogou na frente do espadão do Kakashi morreu salvando seu mestre Zabuza. O Gato apareceu, foi morto pelo Zabuza e seus capangas foram derrotados. Zabuza morreu. Sasuke. Todos pensaram que Sasuke morreu, mas ele estava desmaiado por ter chegado no seu limite, e depois de um tempo a ponte foi finalizada e foi batizada de a Grande Ponte Naruto. Voltando da última missão no País da Onda, já estava chegando os exames Chunin. Então a equipe 7 foi se inscrever no exame, e quando estavam quase chegando na sala da inscrição, Rock Lee desafiou o Sasuke para uma luta. Mesmo com pressa, ele aceita a luta. Naruto se intromete, ataca o Rock Lee, toma um chute e sai rolando. Sasuke e Rock Lee conversam mais um pouco começam a lutar. Sasuke ativa o Sharingan e começa a luta pra valer. Eles trocam alguns golpes e o Rock Lee usa a Lotus primária no Sasuke e acerta quando ele ia concluir o golpe. O Gai interfere e acaba com a luta. O time 7 chega na sala de inscrição e se inscrevem. Passando alguns dias, eles chegam na primeira etapa do exame Chunin.
A Anko foi a supervisora da primeira etapa. O time 7 ganhou o pergaminho do céu e eles tinham que pegar o pergaminho da terra, ou seja, as equipes que tinham o pergaminho do céu tinham que ter o pergaminho da terra e vice-versa, e eles tinham um tempo limitado para pegar o pergaminho e entregar na torre dentro da floresta. Depois da Anko ter explicado isso, todos foram para uma floresta e começou a caça entre as equipes para pegar o pergaminho. O time 7 fez uma fogueira e o Sasuke e a Sakura foram pescar uns peixes com a mão. Naruto ficou sozinho perto da fogueira. Uma equipe atacou o Naruto. Ele lutou por um tempo, mas estava perdendo. Sasuke e Sakura voltaram e acabaram com a outra equipe, mas deixaram eles ir, porque eles tinham o mesmo pergaminho deles e ficaram se perguntando por que atacaram eles se tinham o mesmo pergaminho, e não seria útil ter dois pergaminhos iguais. Eles comeram os peixes ficou de noite e foram atacados pelo Orochimaru. Sasuke lutou contra eles e o Orochimaru mordeu o pescoço do Sasuke e colocou o selo amaldiçoado. Sasuke ficou fraco e o Orochimaru invocou a cobra e atacou direto o Sasuke, que ficou paralisado pelo genjutsu que ele tinha usado por meio daquela mordida. Naruto se jogou na frente da cobra do Orochimaru e defendeu ele com o chakra da Kyuubi, e o Orochimaru fugiu da luta mesmo podendo vencer. O time 7 saiu do local. Me esqueci de avisar, mas os times não têm os senseis, só queriam falar isso, mas vamos voltar para a história. Então eles estavam indo para a torre, ou seja o que aquilo for. Eles estavam quase chegando, foram atacados pela equipe do Son. Todos lutaram. Naruto, Sasuke e Sakura, mas estavam perdendo. Eis que aparece a equipe do Shikamaru e o Rock Lee. O selo amaldiçoado ativou e o Sasuke atacou o inimigo e quebrou o braço dele. E venceram a luta. Sasuke estava possuído pelo selo amaldiçoado. A Sakura abraçou ele e o Sasuke conseguiu reprimir o selo. A equipe inimiga tinha o pergaminho da terra. A equipe 7 pegou o pergaminho e as outras equipes foram para a torre casa, ou seja o que for, e novamente foram atacados pelos ninjas da chuva. Venceram com a ajuda do Kabuto e finalmente chegaram no local e começou a segunda etapa do exame, que foi aplicada pelo próprio Hokage e outro Chunin. Todos os senseis estavam lá e começou as lutas de 1 versus 1. Quando chegou a vez do Sasuke, ele venceu o inimigo sem muita dificuldade. Durante da luta, Kyo Sasuke manifestou um pouco do selo amaldiçoado. O Kakashi percebeu e chamou o Sasuke e suprimiu um pouco do selo, e todos da equipe 7 passaram na segunda etapa do exame Chunin, com a exceção da Sakura. Deram uma semana para os ninjas se prepararem para a final do exame. Sasuke foi treinar com o Kakashi para aprender o Chidori, conhecido como espadão. Gaara apareceu, falou um pouco com eles e foi embora. Chegou o grande dia do exame. Houveram várias lutas, mas eu estou falando da história do Sasuke, então obviamente não vou falar da luta de todos. Se quiserem saber, vejam o anime. Continuando, tiveram várias lutas e chegou a vez do Sasuke, que lutou contra o Gaara. Ele atacou o Gaara, mas ele se defendeu com a areia. Mas o Sasuke conseguia atacar ele com a Lotus primária, como jutsu / golpe não era dele. Ele não tinha preparamento físico, ele ficou exaustado. Mesmo assim ele conseguiu lutar depois do Gaara ter levado esse golpe que quebrou sua armadura de areia. Ele fez uma esfera de areia em volta dele mesmo e começou a criar uma cauda. Sasuke se afasta e usou o Chidori e ataca o Gaara, que faz vários espinhos de areia para cima do Sasuke. Ele se esquiva e um ataque da aldeia da areia e do Son começa e rola várias tretas. Sasuke vai atrás do Gaara, que saiu correndo e alcança eles. Tiveram uma breve luta, mas Sasuke fica incapacitado de lutar por causa da exaustão. O Naruto aparece e luta contra ele. Derrota. Sasuke descobriu onde o Itachi estava e foi até lá. Quando chegou no local, Itachi e Kizami estavam, entre aspas, confrontando Naruto e Jiraiya. Sasuke desafiou o Itachi. Ele fez um Chidori e foi para cima do Itachi, que segurou o braço dele e quebrou. Depois deu um chute que fez o Sasuke voar na parede. Jogou um genjutsu nele que o fez lembrar do dia que sua família morreu. Sasuke ficou inconsciente e foi levado para o hospital depois do Itachi e Kizami terem corrido do Jiraiya.
Jiraiya, e ficou lá para se recuperar do Tizukumi quando Naruto veio visitar ele e o desafiou para uma luta no hospital, mesmo não estando totalmente recuperado. Chegando no terraço, Naruto pediu para Sasuke colocar a bandana, mas ele nega vai para cima do Naruto, e começa deveras uma luta emocionante entre eles. Continuando, eles lutam por um tempo e no final Naruto faz um Rasengan e Sasuke faz um Chidori e vão pra cima um do outro, mas no último momento a Sakura aparece e se mete na frente deles e por sorte, Kakashi interfere jogando os dois em direção à caixa de água. Aparentemente Sasuke tinha destruído mais a caixa de água do que o Naruto. Quando Sasuke foi embora viu que o Naruto tinha destruído mais, só que na parte de trás da caixa. Detalhe: se o Kakashi não tivesse parado eles, a Sakura seria atingida e provavelmente morreria. Passou-se um tempo. Os guardas de Orochimaru, também conhecido como Quarteto do Som, vieram atrás do Sasuke perguntar se ele queria mais poder para realizar sua vingança. Sasuke disse que sim e foi se preparar para ir com eles, mas Sakura aparece e implora para que ele ficasse, ou levasse ela junto com ele, mas ele não deixa ela ir nem ficar. Nervosa, Sakura disse que ia a gritar alto se Sasuke fosse embora para todos saberem que ele estava indo embora da vila. Sasuke agradece ela por tudo que ela fez de bom para ele, apunhala ela e deixa ela deitada no banco inconsciente e vai embora com o quarteto. Quando a Sakura acorda no dia seguinte, ela foi correndo avisar para Tsunade, que mandou Shikamaru montar uma equipe de Genin porque a vila estava em crise por conta do ataque de Orochimaru à aldeia. Shikamaru monta um grupo que vai atrás do Sasuke. Durante isso, Sasuke estava fazendo o primeiro passo para aprimorar o selo amaldiçoado. Ele foi para dentro de uma caixa que foi selada. Eles pegaram a caixa onde estava o Sasuke e continuaram em direção ao esconderijo do Orochimaru. Porém a equipe do Shikamaru conseguiu alcançar eles e Jirobo ficou para trás para parar eles. Depois o Kizumaru, e depois Sakon Yukon, e apareceu o Kimimaru que levou o Sasuke e a Tayuya ficou para tentar deter eles. Mas Naruto foi atrás deles. Naruto teve uma breve luta contra o Kimimaru, porém apareceu Rock Lee. Sasuke sai da caixa e seguiu em direção para o esconderijo do Orochimaru. Naruto novamente foi atrás dele e Rock Lee ficou para lutar. Naruto alcançou o Sasuke bem no Vale do Fim. Naruto tentou convencer Sasuke a voltar pra vila, mas tomado pelo ódio, ele não aceita e vai pra cima do Naruto. Eles têm uma longa luta com nível de animação Pierrot, entendedores entenderão. Continuando, Sasuke no final ainda vence Naruto e segue seu caminho.